Tudo bem, Xará? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz com a tua presença aqui, viu? Eu fico feliz de falar sobre esse assunto que eu amo. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Aliás, vamos começar já direto por aí, Ana. Você ama esse assunto. De onde que surgiu essa paixão? De onde que surgiu? Porque assim, eu vi que já é uma coisa mais antiga e hoje que a gente fala, voltou, né, a falar mais sobre isso, né? Conta um pouquinho É, dessa trajetória. tá muito escuro aqui? Pra mim parece que tá tão escuro, tá bom? Não, pra mim tá ok. Alguém Então responde aí pra gente se tá tudo certo, se tá tudo ok, por favor. pra O mim áudio parece também que acho que tá ok. tá. Então, eu trabalho com estética. Quando eu comecei, na verdade, a namorar, a flertar com a massagem facial, eu trabalhava com estética já há 9 anos, mais ou menos. Uhum. E só que eu fazia, né, eu cuidava aqui dessa parte, eu fazia sobrancelha, tinha todo esse cuidado do olhar. Eu escutava muita queixa, muita reclamação na maca, entendeu? E eu falo que eu via mulheres muito lindas se colocando um monte de defeito. Ai, porque eu tô velha, porque o rosto tá derretendo, ai, porque ruga. E eu pensava, não, gente, não é assim. Uhum. E aí eu comecei na época a estudar cosmética natural, eu comecei a me interessar por esse universo. E eu tinha essa dor em mim, de também Uhum. achar que eu já estava ficando um pouco envelhecida ali com os meus 33 Isso anos. que eu te Eu perguntar, isso com sempre, quantos anos? 33? com 33 eu comecei a me incomodar, porque eu sempre tive isso aqui muito, muito forte, uma característica genética, né? Uhum. E aí eu comecei a me incomodar com algumas coisas e eu cheguei a fazer um procedimento na época. Só que depois eu falei, cara, eu não quero ficar dependente disso. Poxa, se agora eu fiz com 34, eu tenho 34, eu vou ficar fazendo isso aqui pro resto da vida. Eu falei, eu acho que não é isso que eu quero. Aí foi quando eu comecei a pesquisar pra mim. Eu falo que a princípio foi uma dor minha que eu queria Uhum. resolver. Quais são possibilidades de cuidar sem submeter a procedimentos ou adiar isso o máximo que eu Uhum. puder, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer em mim, comecei a gostar muito. As pessoas começaram a notar, me perguntavam: o que você tá fazendo? Nossa, tá diferente e tal. E aí eu falei: não, isso é muito bom para ficar só comigo. Aí Uhum. eu falei: eu preciso levar isso aqui. Eu já tinha aqui o perfil, mas eu falava de outra coisa, eu falava do meu cabelo na época. Uhum. E aí eu falei: não, eu preciso falar isso com as meninas. E aí foi, eu comecei a estudar para poder trazer e ensinar para elas aqui. E aí você Entendeu? desenvolveu um método próprio para. Porque, pelo que eu entendi, você conjuga essas características: a ginástica facial, a automassagem. A gente vai separar todas elas, mas só para que fazer uma visão geral. E também o uso de taping e tudo mais. Isso, é o que eu chamo da triad match, né? Que é a massagem, o exercício e o taping. Porque tem profissionais que acreditam só numa coisa, outros só em outra. Tem gente que defende que só tem que fazer exercício, tem gente que defende que não, é só massagem. E eu acho que todos eles trabalham em conjunto. Então, por isso eu juntei essas três técnicas. E quando eu comecei a falar do taping, era muito novo, assim. Agora já tem mais gente vendo, fazendo. Mas as pessoas ficavam, ai, como que uma fita vai resolver e tal. Mas Uhum. aí eu juntei as três coisas para criar essa metodologia. Então, as minhas alunas, elas fazem um pouquinho de cada coisa, não é só uma prática isolada. Porque eu Uhum. acredito que cada um tem o seu benefício e juntos eles ganham mais força, entendeu? Uhum. Então vamos separar esses benefícios de cada um. Por exemplo, vamos começar com. Aliás, só uma perguntinha antes. Você disse que começou com uma dor sua. Então você já começou com a automassagem, não a massagem aplicada em outra pessoa, Não, era em si mesma. Sempre foi em si exato. mesma. Sempre foi. Eu nunca fiz para fazer em outras pessoas. Não, eu não tinha essa intenção ali no momento, porque eu já estava numa fase que eu queria também parar com os atendimentos, eu Uhum. queria vir mesmo para a É, internet, né? Eu é. brincava que uma sala de 20 metros era muito pequena. Eu queria um lugar que tivesse mais alcance, assim, Aham. falar com mais pessoas. E a questão da E a, liberdade geográfica, que é maravilhosa, né? Exatamente. Além disso, que era outro sonho meu, né? Uhum. E aí a gente começa então a fazer as três técnicas, né? O Uhum. que é cada uma. Então, por que eu acredito que elas trabalham em conjunto? Uhum. Porque a massagem, ela tem a principal função relaxar a musculatura. Então, o que acontece? Ao longo do dia, a gente se expressa, a gente acumula tensão, né? Eu fico colocando tensão aqui, tem gente que coloca aqui. E aí, todas as minhas fibras, elas começam a contraturar, a Uhum. ficar tudo tensionado ali. Se eu, no fim do dia, ou em algum momento do dia, eu não relaxo isso, é onde aquela ruga que ela é uma ruga
dinâmica, que é a ruga que quando eu me expresso ela surge, Uhum. ela mais rapidamente se torna estática, porque se eu todo dia contraio, 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 e no final do dia eu não volto aquela musculatura para o lugar, Uhum. mais rápido aquilo vai ficar uma ruga que eu bato o olho no rosto e vejo ela, que é a ruga Uhum. estática que a gente chama. Aí vira ruga estática. Exatamente. Então, quando eu faço esse trabalho de soltar toda a musculatura, a massagem ela também tem o poder de oxigenar todas as células, aumenta o fluxo sanguíneo. E aí eu falo que o sangue ele já é o nosso hidratante natural. Quando a gente traz mais sangue, melhora o visto da pele, já clareia olheira. Então, ela tem esse poder também, além de drenar líquido. Uhum. Então, existe massagem específica para drenar líquido, mas só o fato de todos os dias eu movimentar, eu também já movimento mais esses líquidos. Então, aquela bolsinha, aquele inchaço, quando eu acordo, tudo isso eu vou melhorando. Então, Uhum. para mim, essa é a finalidade da massagem. Uhum. Só que a gente não tem só aqui essa parte mais superficial para trabalhar. A gente tem a musculatura. Então, como que eu trabalho a musculatura? Com exercício. Da Uhum. mesma lógica da academia. Então, da mesma forma que eu vou lá e eu movimento o músculo e ele vai ganhando tônus, vai ficando mais firme, ao trabalhar minha musculatura com uma ginástica mesmo, eu também ganho esse tônus. Então, a musculatura que está perdendo tonicidade, está começando a cair, De eu vou. volume. Uhum. Exatamente. Eu vou trazendo ela para o lugar de novo quando eu exercito ela todos os dias. Então, Uhum. olha só, um vai relaxar toda a musculatura, né? Tirar as tensões e o outro vai tonificar a musculatura. Porque a Uhum. massagem não faz isso. Então, Uhum. duas combinações. E a fita, ela entra para complementar. Eu falo que a fita, ela não é de extrema necessidade. Se você Uhum. disser, não quero usar a fita, sei lá, por qualquer razão, tudo bem, você vai ter resultado com a massagem e o exercício. Só que se você usa a fita, você agrega. Porque ela não é só uma fita, né? Ela tem a ação dela no músculo também. Uhum. Então, a função dela é ampliar as camadas entre a pele que a gente fala, né? O espaço entre as camadas da pele, melhora o fluxo sanguíneo, os líquidos fluem melhor e ela tem atuação ali na musculatura, porque ela Uhum. foi uma fita desenvolvida para fins fisioterapêuticos, de quiropraxistas, esses profissionais que começaram a fazer uso Uhum. dela. E ela consegue também relaxar a musculatura. Porque ela é usada para. Atleta usa para quando tem uma lesão muscular. Então, para recompor mais rapidamente o músculo ou para prevenir uma Isso que eu te lesão perguntar, ela muscular. pode ser para prevenir também? Porque você está Pode. falando na fita, eu nunca usei, mas eu estou pensando, por exemplo, na região do colo, que é uma região bem chata, aquelas placas de silicone, que aí, no caso, a intenção é justamente para você, na hora de dormir, você não trazer, né, a mama, esse movimento e desenvolver. Também teria essa função, por exemplo, para dormir, alguma coisa do tipo, ou não? Tem. Ela pode ter essa função de contenção que eu falo, que é conter uma ruga, ou deixar. Porque, por exemplo, a gente dorme, tem gente que faz uma ruga aqui, tem gente que Uhum. faz aqui. E aí eu posso pôr a fita ali só para essa finalidade, só para na hora que eu dormir não amassar, ou eu posso usar ela em pontos estratégicos daí da musculatura mesmo. Então eu consigo fazer esses dois trabalhos com ela. Então, aplicações para contenção unicamente e aplicações mesmo com ação na musculatura. Por isso que é importante, as pessoas acham que é só ir lá comprar, pôr, tem gente que fala, ah, eu vou pôr esparadrapo, e não é porque ela tem, embora seja uma fita simples, ela não tem ativo nela, mas ela vai ter essa ação ali no músculo de relaxar, de contrair e tal. Não, e até a maneira, o local de se colocar, tem tudo isso, não é simplesmente comprar a fita e Não, aplicar por conta própria, né? Tem toda um motivo, um porquê naquele lugar, né? exato. Eu falo que é muito simples, é uma técnica simples, que todo mundo que aprende, né, pode fazer isso em casa, mas só que ela tem detalhes bem importantes, que não dá para simplesmente olhar e sair reproduzindo sem conhecimento nenhum. Aham. A GG falou aqui boa noite, a Ana Paula Formiga também. Ó, já vou falando aqui para vocês, já vão compartilhando essa live, porque sempre vai ficar depois, eu vou deixar gravadinho aqui, mas é sempre importante para entrar. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveita que a Ana tá aqui para fazer. Então, eu vou fazendo as minhas enquanto isso. Ô, Ana, você falou desse benefício da massagem, né? Uma coisa até quero compartilhar com você, da automassagem. Tem uma clínica, você deve conhecer aqui, a Roseli Siqueira, Uhum. que ela
me lembrou bastante assim, algumas coisas relacionadas a você. No caso dela, não é a automassagem, né? Ela aplica a massagem na clínica. E quando ela começa a soltar a musculatura aqui, o rosto, gente, ela mostra, né? Para você ver o benefício mesmo, só na massagem, sem a ginástica, de como vai soltando e o rosto tem uma hora que parece que tá assim, uma parte completamente para cima e a outra para baixo, só de você aliviar essa musculatura, como você está dizendo. Exatamente. E aqui é muito importante essa região. E tem muito método que foca só aqui. Uhum, E eu fui, se eu não fui o primeiro, eu acho que fui o primeiro, porque quando eu comecei nem tinha tanto profissional, porque eu trouxe essa ideia de fora de ter uhum, um módulo que era somente exercício postural, justamente para trabalhar toda essa região. Porque uhum, a gente fala que o pescoço ele é a ponte. E quando isso aqui está tudo contraturado, o fluxo sanguíneo diminui muito. uhum, E tudo isso aqui começa a puxar. O músculo aqui é muito grande. Se ele está contraído, tudo isso aqui vai sendo trazido para baixo. uhum. Então a gente aprende a trabalhar bastante. A gente aprende a fazer esses exercícios que melhoram a postura com a intenção de trabalhar toda essa região, porque de fato faz muita diferença no rosto quando a gente trabalha isso aqui, entendeu? Até no contorno, né? Que você está mostrando aqui, bem isso, né? Essa região que a gente vai perdendo, né? Depois dos 40, vem Exatamente. trabalhando tudo. Eu tenho uma transformação muito grande de contorno e papada, porque como eu trabalhei 9 anos com atendimento, trabalhava com uma postura muito ruim e Uhum, sem consciência nenhuma na época. Então, eu cheguei a fazer exame, porque já estava começando a fazer um C aqui na minha vértebra, uhum, no pescoço, e aí eu tinha muito volume aqui, por conta dessa má postura. uhum. A papada, ela é muito relacionada à postura. E aí, depois que eu comecei a fazer as práticas, as técnicas, comecei a trabalhar isso daqui, melhorou muito. Até hoje o povo acha que eu fiz lifting de papada, aquela Não, coisa. é outra coisa que eu ia te perguntar. Eu vi um reel seu recente, era sobre o Botox. É difícil as pessoas acreditarem que existem outras técnicas, né, que não apenas. Como que você lida com isso, com esse enfrentamento? Primeiro da dúvida, né, porque se a pessoa não faz e acha que é impossível, o outro ter resultados sem fazer a mesma coisa do que ele faz, do que ela, no caso. É, e tem num mercado tão milionário, bilionário, sei lá eu, como a indústria, né, de tecnologia, cada vez inventando um procedimento novo. Como é que você lida com isso? Ora, hoje eu não me lido, hoje eu tô Tá. risada, entendeu? Foi mais chato no começo e, como eu disse, não tinha muita gente falando sobre, principalmente as fitas. Todas as vezes que eu aparecia com a fita, eu sofria muito Uhum, ataque. Até recentemente, uma amiga, a gente não tem tanto contato assim, mas se acompanha aqui, daí ela falou: Amiga, parabéns, eu achei que você não ia resistir. Ela falou: Porque olha, eu tava falando pra uma amiga de você, como que você sofreu no começo e hoje, graças a Deus, tem mais gente, né, falando, então acabou aham, ficando mais conhecido. E na minha cabeça é assim, tem lugar para todo mundo e a gente sempre pode escolher no que quer uhum, acreditar, né? A minha filosofia é, quando eu tenho dúvida de algo, eu quero testar, porque eu quero uhum. saber por mim. Foi assim que eu comecei. Porque antes, quando eu via massagem, eu pensava, será? Não é possível que dá tanto resultado assim. Mas aí eu não vou falar para a pessoa, ai, não acredito. Eu falei, bom, eu vou fazer em mim, vou tirar a prova e aí eu comprovei o resultado. Então Uhum. a pessoa, ela sempre pode escolher, mas tem gente que escolhe só reclamar, só falar, só Ainda mais na atacar. rede social, né? Ainda E mais na aí rede tem social. muito profissional que se ofende, como se eu fosse tirar os clientes dele, entendeu? Quando na verdade poderia até se complementar, se for o Exato. caso. Tem para todo mundo, né, gente? Cada um, às vezes você não necessariamente, é uma questão de filosofia, mas não necessariamente uma coisa exclui a outra. Pode ser que a pessoa queira fazer o botox e queira fazer a massagem, a automassagem também, uma coisa não exclui a outra, né? Absolutamente não, porque a massagem ela ainda tem toda a questão terapêutica, né? Ela é comprovado, o toque Uhum, ele relaxa, o toque traz mais um olhar para si. Então eu falo que o simples fato de você parar 5, 10 minutos na frente do espelho, quando você vai fazer a massagem, você precisa se olhar de verdade. uhum, Porque eu falo que no dia a dia, a gente se passa ali no espelho, a gente não se vê, a gente no máximo olha o reflexo, mas a gente uhum, não para se encarar. E quando elas começam, eu tenho muitos relatos disso, quando elas começam a ter esse momento de parar, de se tocar,
às vezes o que era um problema deixa de ser, porque ela passa a se ver diferente, ela passa a se Uhum. gostar mais. Então tem todo um lance terapêutico também, que todo mundo pode se encher de procedimentos se quiser, mas dá para usufruir desse benefício, entendeu? Sim, um não exclui o outro, né? Não. Necessariamente, né? Necessariamente. Em relação, você falou desses 5 minutos. Existe um momento ideal, ou é aquele momento que cabe? No caso da automassagem, existe um momento ideal? É melhor fazer à noite porque você já está relaxando a musculatura do que você travou durante o dia inteiro, ou não? É melhor fazer de dia para deixá-la já relaxada? Tanto quanto o momento, e já aproveitar e emendar a pergunta, e quanto tempo a gente precisa, assim, para incluir no dia a dia? Tá, eu falo que a melhor hora de fazer é a hora que dá, é a hora que você tem, que você pode. Tem gente que faz na mesa do trabalho, na hora do almoço, por exemplo, que é o tempo que ela consegue. Uhum. Claro que se você tem essas estratégias, que nem tem gente que fala, eu tenho muita questão postural, então para mim fazer no final do dia, nossa, relaxa, ajuda no sono, tem todo aquele já momento, aquele ritual. Se você tem essa disponibilidade, eu tenho aluna que faz de manhã e à noite. Eu tenho aluna que só faz de manhã, aluna que só faz à noite, aluna que faz a hora que dá. Então, eu falo que o importante é fazer. Uhum. Quanto tempo a gente precisa se dedicar? Minimamente 5 minutos, de 5 a 10 minutos, né? Por Uhum. exemplo, lá na minha metodologia já tem as rotinas prontas. E as rotinas, elas vão de 3 minutos a 6 minutos. Uma Tá. rotina completa. Normalmente tem ali, em média, 7 movimentos, que vai abranger desde testa até aqui, essa parte do pescoço e tal. Só que tem rotinas complementares. Então, quem tem mais tempo pode se Uhum. dedicar mais. Quem não tem muito tempo, nesses 5, 6 minutos, ela já resolve a vida dela ali fazendo todos os dias. Uhum. O ideal é fazer todos os dias, ou o máximo de dias que você puder fazer. É a Uhum. mesma lógica da academia, pensa. Em quanto tempo eu quero ter resultado? Ah, então eu vou todo dia na academia. Ah, não, eu vou 2 vezes porque eu não tô com pressa. É exatamente a mesma coisa. Então, tem gente que se dedica mais inicialmente para ver o resultado mais rápido, depois só mantém, né? Hoje, Uhum. depois de tanto tempo fazendo, não necessariamente eu tenho que fazer todos os dias, porque se eu ficar 2 dias sem fazer, eu não vou perder resultado nenhum. Uhum. Entendeu? Mas a constância é a grande chave. Esse é o lance. É uma Uhum. coisa que, de fato, tem que ter essa consciência que você vai fazer para sempre. Igual se alimentar bem, igual fazer atividade É para física, é para sempre, não, sempre. não tem jeito, né? E o Exato. que precisa para fazer automassagem? Eu até trouxe aqui brincando que na sua foto você até tá com um rolinho, né? Se eu não me engano. Então, E eu adoro, eu amo isso aqui. O meu, até me corrige já se eu tiver errado alguma coisa, mas eu adoro deixar o meu na geladeira. E de manhã, na hora que eu. Geralmente eu tô com um olhinho de rosa mosqueta, alguma coisa, e passo e sinto, principalmente essa região, assim, dos olhos, dá uma bela desinchada, é, assim, aquele do inchaço da manhã. Você gosta do uso também de acessórios ou nossa. só com as mãos? Não, eu adoro acessório. Eu falo que assim, ó, o que você precisa para começar? A sua mão. E um hidratante ou um óleo vegetal. É isso que você precisa. A sua principal ferramenta está aqui. Uhum, Os acessórios, qual é a função? Eu falo que o acessório é trazer diversidade a esse momento, para não ficar um negócio monótono. Aí você muda a textura, você muda uma forma de fazer, e isso se torna gostoso. Mas uhum, dizer que não, você precisa, se você não tiver um acessório, você não tem resultado, não é verdade. uhum, Né? Mas é gostoso, eu também tenho. Trouxe aqui meu rolinho, guachá, tem ventosa, de vez em quando eu acho alguma coisa aí, compro para testar. Mas uhum. ele não necessariamente é uma obrigatoriedade. Alguns têm funções bem parecidas até, e é mais para você dar essa diversificada, entendeu? O guachá e o rolinho de jade, quais são as. Guachá que fala mesmo, né? Guachá, é. Guachá. Olha, o rolinho, ele é muito para drenagem, é bem isso que você falou mesmo. E essa ideia de deixar ele geladinho, para de manhã já fazer vasoconstrição, que daí ajuda mesmo a contrair aqui e já eliminar esse inchaço matinal. Uhum, É o que eu mais gosto para manhã. Se você falar, eu não tenho tempo para fazer uma rotina completa de manhã, mas se você pelo menos vem aqui e já mexe nos líquidos, você já começa um dia diferente. uhum. Ele é o menos efetivo na musculatura. A ideia é mesmo só esse movimento dos líquidos aqui na face e aumentar essa oxigenação. Uhum. Então, Uhum. ele é uma delicinha, mas eu Um falo que geladinho gostosinho, né? ele é gostoso. No sentido de rejuvenescer, digamos que ele é o menos eficaz, Tá. porque ele é mais para drenagem mesmo, Uhum. tá?
Ser de pedra é uma opção, o meu é de inox, mas eles têm todos a mesma finalidade, tá? Uhum. O Bachá, ele também é muito para drenagem, ele também faz esse movimento, mas ele já consegue trabalhar mais. Ó, eu consigo ter mais Uhum. tração nele aqui de esticar um pouco a pele do que o rolinho. Uhum. E tem ainda guachá que tem dentinho, assim, ó, Ah, esse eu nunca que a tinha gente. visto. É muito legal esse aqui, ó. Aham. E a gente fala que ele é uma borrachinha da ruga, porque a função dele é vir aqui e tirar qualquer mini fibrose que tem ali da contração. Lembra que eu falei? Aham. Então, se eu me Sim. expresso e eu fico o dia inteiro com isso aqui, eu venho aqui no final do dia e eu faço isso, a musculatura solta e aí eu Uhum. não fico com aquela ruga aparente aqui tão cedo. Aham. Entendeu? E no seu curso, na sua metodologia, você tem a opção da massagem, por exemplo, os movimentos a serem feitos com gua sha, por exemplo? Tem. Lá além da rotina, né, só com as mãos, eu ensino a usar o guachá, eu ensino a usar o roller, eu ensino a usar a ventosa, que é onde você faz uma mini sucção e puxa também, é bacana. Uhum. Eu ensino a usar a colher, que daí tem uma colherzinha específica, mas dá para adaptar com a colher de casa. E aí o Uhum. tape, né, as fitas. Então eu ensino todo esse combo lá. As colheres também têm a mesma função do gua sha ou não? A É uma colher variação? a colher ela ficaria ali no lugar do guachá e ela também dá para, se você usa sua colher de metal, você também consegue deixar ela geladinha, botar aqui no olho para ajudar a desinchar, dá para fazer isso também. Tá. Bom, tivemos nossos de 3 a 6 minutinhos dessa automassagem. Posso passar já para o próximo passo da ginástica facial? Ou pode ser feito separadamente? Ou pode ser feito na sequência? Olha, o tempo que eu tenho agora, eu tenho uns 10 minutos para fazer os dois agora. Pode fazer junto, pode fazer separado. Essa é a ideia. Lá na minha plataforma está separado o que é massagem e o que é exercício. Então, o Uhum, que eu falo? Se você não tem muito tempo, vai ter só esses 5 minutos, por exemplo, você faz um dia uma massagem, um dia um exercício e vai revezando. Quem tem tempo, às vezes junta as duas coisas. Porque às vezes, essa rotina tem 4 minutos, essa tem três. Ah, eu vou fazer as duas junto. Pode ser feito também. Eu uhum, falo que lá eu dou várias possibilidades de você montar a sua própria rotina, porque daí você faz de acordo com a sua disponibilidade. Essa é a uhum. ideia, porque eu falo que esse momento tem que ser prazeroso. Se for para ser que saco, não, ai, fazer na correria, não Não esquece. adianta. É, então tem que ser 5 minutos presente, 5 minutos bem feito, ou 10 minutos. Então eu falo, olha, eu dou várias possibilidades e você vai construindo sua rotina de acordo com o que você pode fazer. Se você Uhum, pode fazer uma rotina de massagem e uma de exercício no dia, ótimo. Se não pode, você vai revezando. uhum. E essa questão da ginástica, né, também é bem interessante. Eu fazia fono. E a minha fono não fazia nenhum procedimento, né, estético, assim, de mais invasivo e tal. Eu falava, gente, mas que pele é essa? Pelo amor de Deus, que com isso não tem. Como assim? Você não faz só dos movimentos? Tem alguns movimentos que você faz, né? De repente para essa região, para os lábios, são muito trabalhados na fono também. E ela Total. falou assim, mas eu faço tanto isso todos os dias que não precisa. Então, assim, é muito interessante como você vê resultado, e ela não estava, né, querendo vender a mensagem de estética, mas como isso tem toda uma base científica para isso, né? Sim, é muito legal porque nesses movimentos de fono, em exercícios que às vezes como é que fala? O dentista que é especialista aqui, esqueci o. Ah, eu sei, esqueci o nome também, mas sei. Tem exercícios que você faz para essa região. Quem faz exercício para vista, para poder tirar, todos eles são a mesma coisa. É muito legal. Uhum. Inclusive, eu tenho relatos de aluna que fala: Nossa, eu estava enxergando muito mal depois que eu comecei a fazer os exercícios, porque a gente trabalha a musculatura do globo ocular. Então, tá tudo Tá tudo relacionado, ligado, sabe? né? Tá tudo ligado. E todo mundo pode praticar? Ou tem, no caso da ginástica facial, ou tem alguma Todo contraindicação? mundo pode praticar. A única restrição é quem faz o uso da toxina botulínica. Eu recomendo que na área aplicada não faça a ginástica. Pode fazer a massagem, pode aplicar o tape. Por quê? Se eu fico forçando a musculatura, se eu paralisei aqui, mas eu vou fazer movimentos em que eu tenho que contrair, eu vou diminuir a durabilidade daquele produto aplicado. Sim. Com a massagem, eu já garanto a durabilidade dele. Eu Uhum. tenho aluna que fazia botox com mais frequência que depois passou a aplicar uma vez no ano só, porque faz a massagem, relaxa.
Então, é só essa observação que eu faço. Se você tiver toxina botulínica, na região específica aplicada, não vai fazer ginástica, mas pode fazer todo o restante dos protocolos. E a pessoa que, claro, quem tá seguindo vai seguir teu método e tá tudo certinho, não vai ter essa dificuldade. Mas assim, quem resolve fazer e faz errado, pode piorar alguma Pode, condição? porque se a gente faz, existe uma coisa assim, ó, a pessoa acha às vezes que ela fazer mais, ela vai ter mais resultado. E eu falo que a pele, embora ela tenha bastante, ela aceita bastante manipulação, a gente tem que tomar cuidado. E o movimento também. Imagina eu ficar todos os dias puxando absurdamente aqui, eu posso causar uma Uhum. flacidez. E não é essa a ideia. Os exercícios também. Se eu faço exercício que eu não, por exemplo, se eu faço um movimento e eu não sei fazer ele certo, aí eu tô forçando mais aqui, eu tô piorando. Uhum. Eu tô trabalhando uma musculatura, mas eu tô piorando outra parte. Então, como eu falei, apesar de ser simples, precisa Existe a saber exatamente técnica. o que tá fazendo. E aí todo mundo que começa fica, eu posso fazer umas 3 vezes, eu posso fazer, tipo, eu mando fazer 10 movimentos, eu posso fazer 30. Eu falo, não, Uhum. não vá por esse caminho, que não é aí que vai estar o resultado, entendeu? É justamente um pouquinho todos os dias que vai trazer o resultado que a pessoa está E buscando. quais são os principais músculos, por causa pro objetivo de deixar o rosto firme e tal, a mulher deixar o rosto mais firme, quais são os principais músculos que a gente consegue trabalhar com a ginástica facial? Olha, dois que a gente trabalha, que é muito bom, que vai ajudar muito na sustentação, são os zigomáticos, esses daqui, Uhum. que é esse movimento que a gente faz, esse músculo que levanta, ó, aqui, que Uhum. fica gordinho. São dois músculos. Esse é um dos principais para manter o rosto, para dar essa sustentação aqui e reduzir todo o impacto aqui para baixo. Uhum. E aí o pescoço também, né? Como a gente falou, trabalhar bastante, alongar bastante para não deixar esse músculo platíssimo puxar tudo isso aqui Para para baixo. Se baixo. tivesse que escolher dois para massagear, se eu pudesse escolher dois, eu escolheria Para esses massagear ou para ginástica? para Para ginástica, ginástica. desculpa, Tá. para tonificar. Tá, então eu vou te pedir uma gentileza. Consegue fazer um movimento mais devagar para a pessoa, desses Consigo. dois, para quem está assistindo conseguir reproduzir em casa? Ó, esse movimento daqui, ele é chatinho inicialmente, porque você precisa concentrar, precisa tentar algumas vezes. E também quando às vezes o músculo está muito flácido, a pessoa tem mais dificuldade. Então eu Uhum. explico, porque a gente fica, eu não tô conseguindo. Eu falo, insiste, vai indo aos poucos, que você vai vendo pequenas evoluções. Que é basicamente fazer a contração. Uma forma que eu posso explicar é como se a gente fizesse um sorriso forçado. Então, Uhum. eu vou sempre proteger essa área, porque eu não posso nem fazer um bico aqui para fazer ruga e nem forçar muito aqui, né? Então, eu posso fazer isso Protege com os aqui. dedos mesmo, você está dizendo. Isso, Tá. e eu posso fazer esse sorriso forçado, assim, ó. A boca tem que ir assim e eu vou forçar, Uhum. ó. Dá para Para ver? mexer aqui. Nossa, gente, eu E não consigo isso. fazer isso. Eu não sei o que tá mudando, o que tá me dando umas. Tô brilhando às vezes aqui, não sei o que tá O meu acontecendo. Vamos ver. também tá assim, tem hora que parece Nossa. que eu fico escura, por isso que aquela hora eu tava É, o meu de repente fica escuro aqui. Deixa eu tentar, vamos lá. Como é que é? ó, Aqui. assim, faz uma boquinha de banguela que eu falo, ó, Ó. e contrai. Isso, Hum. ó, isso. Mas o olho pode ir junto? Meu olho tá indo O olho, junto. o olho mexe um pouco porque ele mexe um pouco no orbicular aqui, ó. Não pode apertar o olho a ponto de chegar a fazer linhas. Mas a concentração maior tem que estar aqui, ó. Tá, bem aqui, né? Aham, é a bochecha, ó. Uhum. Em média, quantas vezes? Umas 20 vezes. Pode fazer todos Uma os dias, por de exemplo. 20, uma série de É, 20. é. Ó, Pode fazer. A Marise perguntou aqui: esse exercício não deixa o lábio para dentro? Acho que esse Não, movimento. não. E a gente também tem toda a sequência a gente também trabalha o lábio, né? Por isso que é importante. É muito difícil, Ana, a ideia de. A gente Isolados, fala né? assim, ai, meu problema é só o bigode. Não, calma, tá quase praticamente tudo ligado. Então a gente precisa trabalhar o rosto todo, Uhum. sabe? Então, assim, tem exercícios que a gente pode fazer. A gente tem uma outra versão também desse, que é com a boca, daí a boca virada, né? Só que Uhum. esse é um Sim. pouquinho mais difícil. Mas você tá com o dedo indicador, é isso? É, né? Eu tô segurando pra não fazer bico aqui, Uhum. ó. Pra não fazer ruga aqui, ó.
Só que eu Uhum, contraio a minha boca pra fora, assim, ó. Tá vendo? E uhum. posso fazer também. Tem um que eu faço lá com as meninas, eu falo pra elas segurarem, assim. Quando elas têm muita dificuldade, segura o bico e contrai, Tá. entendeu? Eu achei o primeiro ótimo, achei o primeiro mais fácil. O primeiro ele é mais fácil. Eu falo que é a versão iniciante, depois vai dificultando um pouquinho. Aham. E aí, para pescoço, é muito legal alongar. Então, é muito bom você fazer, por exemplo, esse exercício assim, ó, porque você alonga. A gente tem esse músculo bem grandão aqui, ó, e ele é bem Uhum. danado. A gente pode tanto massagear ele para soltar, a gente pode fazer Seria esse esse aqui assim? movimento aqui. Isso, esse grandão aqui, ó, que Aham. sai de trás da orelha. Tá. Então, ele é grande, tem um nome grande também, esternocleidomastoide. Tá. Aí a gente pode fazer esse movimento aqui, ó, que a gente alonga bem aqui. E Uhum. a gente pode fazer movimentos, por exemplo, esse aqui, assim, a gente bota a mão aqui, porque a mão é nosso peso. E aí a gente faz um movimento como se fizesse um beijo, mas não pode fazer biquinho, tem que ser sempre a boca contraída. A Tá. boca Tô sempre segurando. como... não é o biquinho só, apertando, senão eu faço linha aqui. É o Tá. bico assim, ó. Tipo uma Tá. boca de Tipo, pato, ó. e virando. Isso, ó. Eu forço Uhum. pra fora. E Tá. aí eu faço esse, ó. Tá. Mexendo E você junto. sente aqui subindo e descendo. Como se eu Tá. jogasse um beijo pra cima, mas esse beijo bem feioso, assim. Aham. Esse é um bom. Esses dois, assim, é bem legal fazer para essa região de pessoas, porque alonga e esse trabalha, faz esse exercício com o platismo. Ai, Esses gente. são. E você sabe, e tem, né? Assim, e o que você está falando é exatamente, né? Esse músculo, por exemplo, que tem uma técnica de botox, né? Que trava, eu não sei onde que é, não sei se é aqui, mas trava esses músculos aqui. Ou seja, são regiões que envelhecem, né? Porque É, o botox é exatamente para travar o músculo, né? exatamente. Ah, ótimo. Agora me fala um pouquinho em relação aos óleos e cremes que você costuma usar ou que você indica, porque eu sei que você gosta do skincare natural ali. Conta É, um pouquinho sobre essa escolha desse, porque para deslizar, né, a gente precisa estar ali com a pele super hidratada. O que isso. que você indica? Como que a gente pode fazer essa combinação? Olha, é super importante fazer a massagem com a pele muito, muito bem hidratada. De fato, eu não posso ter essa coisa da mão travar. Os dedos têm que sempre deslizar. Quanto menos fricção eu faço na minha pele, melhor também para evitar uma flacidez. Já o exercício, eu nem sempre preciso. Aliás, o exercício eu não preciso do óleo, porque quando eu uso a mão, é como apoio. Eu não Uhum. estou esfregando ela aqui. Então, como eu falei, não tem óleo, não quero investir, faz com hidratante. Mas o hidratante, como ele tem água na composição, ele seca mais rápido. Uhum. Então, a pessoa tem que ficar reaplicando, Vai né? ter que gastar Depende. mais. Compra um óleo, menina. Vai, dura pra Então, assim, caramba um óleo, o vai. óleo vegetal é fantástico, porque você faz a massagem inteira e aí a pele absorve o óleo. Uhum. Existe muito mito no uso do óleo, sabe? Mas ele Especialmente é. quem tem pele oleosa morre de medo do óleo. O que E você não, acha e nesses não casos? precisa ter, gente, porque a pele, a nossa pele, ela já tem óleo, certo? Uhum, Quando a gente tem isso desregulado, ela acaba produzindo mais óleo porque ela entende que precisa disso para se proteger. Quando a gente faz o uso do óleo, e só a única observação é tem que ser um óleo específico para o seu tipo de pele, porque, por exemplo, o rosa mosqueta é maravilhoso, mas não é toda a pele que se adapta com ele, porque ele é um óleo mais pesado. tá. Então, se eu já tenho uma tendência maior à oleosidade, à acne, ele pode piorar essa Uhum, condição. Já se eu uso um óleo de jojoba, é perfeito para uma pele oleosa. E aí, o que, que o óleo faz? O óleo, ele traz esse equilíbrio, porque a pele, inicialmente, começa, né, tipo, mas eu tô produzindo gordura e tem outra gordura chegando, até que uhum. dá umas 2, 3 semanas, ela começa a equilibrar e ela para de produzir essa gordura em excesso. Então, o óleo é muito bom, na verdade, mesmo para pele oleosa. Olha, Só precisa não, acertar no óleo. eu sabia que não tinha problema, mas não sabia dessa explicação toda. Então, calma aí. Uma indicação para pele. Eu sei porque muita gente com pele oleosa morre de medo de óleo, né? É, A minha pele é mista e eu me dou super bem com rosa mosqueta, por exemplo.
Tem um outro que eu tô usando também, que é de avocado ionizado, que também vai super bem. Mas para quem tem a pele oleosa, então as opções seriam jojoba. Jojoba, é isso? O jojoba é a melhor opção. Eu falo que ele é meio universal, porque o jojoba ele é considerado uma cera líquida. Ele não é nem. Ele entra na família de óleos, mas ele pode ser uma cera líquida. E o Uhum. jojoba, a gordura dele é a que mais se assimila com a gordura da pele. É muito parecida. Então, por isso que a chance de dar errado com o jojoba é muito mínima, né? Uhum. Mas também pode usar um óleo de semente de maracujá, uma pele oleosa, por exemplo. Pode usar um óleo de rícino, aquele que usa no cabelo, também pode usar na Uhum. pele. Então, é só escolher o óleo adequado. O problema é que o rosa mosqueta é famoso, é todo mundo quer usar rosa mosqueta. E tem todo Mas mundo não é para que se todo dá mundo. bem. Tá. E como eu me dou bem, eu acho que no geral vai se dar É, bem, né? exato. Não, tem gente que dá muita raiva mesmo se usar o rosa mosqueta. Uhum. E Mas aí, o óleo é agora, macio. e aí tá. Ok, fiz então um dia ou um período, né? Fiz de manhã minha massagem, ou a ginástica, à noite minha massagem. O tape, em que momento ele entra, né? Nessa tríade que você trouxe pra gente do seu programa, né? Ah, em que momento que entra o uso do taping? Ele pode entrar em qualquer hora do dia, não tem um horário específico para usar. O interessante é sempre colocar ele após ter manipulado o rosto, porque aí Tá. você relaxou a musculatura e coloca ele, do que você só chegar e colocar o tape. Uhum. Mas eu normalmente recomendo usar à noite pelo fato de que eu não vou sair, ninguém vai me ver, e eu vou dormir e ele vai fazer o trabalho dele ali. Então, assim, eu e as minhas alunas, a gente usa 90% do tempo na hora que vai dormir. Então, faz a rotina à noite, cola o tape e deita. Mas não Uhum. impede, tem gente que trabalha em casa durante o dia. Eu, às vezes, estou aqui trabalhando e percebo, nossa, tô meio tensa. Eu vou lá e coloco uma fitinha. Então, pode ser usado em qualquer Uhum. momento. E E tem uma um coisa período. importante. Pode falar? Hã? Não, pode falar, desculpa. E uma coisa importante é que um monte de gente acha assim, mas se eu fizer a rotina de skincare, ele não vai grudar. E ele Por gruda, causa do gente. óleo, É, verdade. mas a gente só precisa deixar a pele minimamente absorver. Então, dá assim, a gente faz toda a rotina skincare, a gente passa o óleo, faz a massagem, dá uns minutinhos, a pele acabou de absorver, normalmente é o tempo que você tá ali cortando para fazer a aplicação, e aí você pode colar, porque justamente tem que colar ele com a pele muito bem hidratada. Tem gente Tá. que vai e cola direto sem ter feito nada, aí às vezes, deu coceira, na hora de tirar machucou, então tem que ter esses cuidados, entendeu? Ó, a Marisa perguntou aqui, qual a ordem? Primeiro massagem, depois exercícios ou não tem diferença? Não tem diferença, Marise. Pode fazer. Se você for fazer as duas coisas juntas, eu gosto de fazer o exercício primeiro, porque daí eu faço sem o óleo, para eu ter mais, assim, a mão firme aqui, quando eu precisar, e na sequência eu aplico o óleo e faço a massagem. Agora, se você vai fazer separado, ou enfim, já passei o óleo, quero fazer o exercício, não tem problema, tá? E em relação ao taping, tem um tempo mínimo para ficar? Porque quando eu perguntei de fazer durante o dia, eu imaginei. Aí também eu nunca usei, tá? Então tô te fazendo a pergunta bem leiga, assim, porque, por exemplo, sei lá, um micropore, se fica muito tempo na minha pele, ela dá uma machucada na hora de tirar. O taping acontece isso com alguns tipos de pele mais sensíveis ou não? Tem um limite de tempo que a gente pode deixar? Tá, pode acontecer. O taping, o ideal é você ficar mínimo 6 horas, máximo do máximo 12 horas. Tá. Por quê? No corpo, às vezes você vai lá na fisioterapia, ela põe, tem gente que fica 3, 5, até uma semana. Só que a pele do corpo ela é muito mais resistente. O Uhum, rosto não. Porque quanto mais tempo ele fica ali, mais aderência ele vai adquirindo. uhum, O fato de molhar, ele pode molhar, ele é resistente à água, mas quando a gente molha no banho quente, por exemplo, a cola ela é termoativa, então quando ela esquenta, ela gruda mais. tá. Então, se eu tomo banho muito quente e eu vou querer ficar lá muito tempo com ele, a hora que eu tirar, eu posso machucar, sensibilizar aquela pele. Então, Uhum, o que é o recomendado, Ana? Fazer sempre um teste alérgico. Então, a gente sempre fala, cola aqui na região da papá. Essa pele é bem fininha, então ela é mais delicada. Cola aqui no antebraço. Fica um tempinho ali durante o dia, observa. Não teve reação, não teve nada, vai pro rosto. Ou a primeira vez que colar, cola durante o dia, para você poder ser observado, porque colar e dormir 8 horas, 9 uhum, horas, né? uhum, Mas normalmente, hidratando bem a pele, deixando ela bem protegidinha, aplicando e
como se diz, respeitando esse tempo, Limite de as tempo. chances reduzem muito. Claro que tem peles que são mais sensíveis. Existe marca de tape que também não colabora, que ela é mais a cola mais agressiva, então a marca é bem importante. Uhum. Assim, tem algumas que dá meio que certo para todo mundo, mas às vezes a sua pele vai se dar bem com uma que com a minha não dá. E tem o Uhum. que a pessoa usa, porque se eu uso produtos como retinol, ácido glicólico, tudo que afina a pele, eu posso causar mais sensibilidade. Então, às vezes, usar o taping com esses produtos não dá muito certo, Tá, entendeu? Então, entendi. são essas observações que precisa ser feita para poder usar ele com segurança. Mas eu diria que 80% das pessoas que tentam vai super bem e consegue usar normalmente, tá? Você é adepta do skincare natural, né? Sou. Tipo, uso de ácidos, ou mesmo que seja vitamina C, qualquer coisa do tipo, você, na sua vida mesmo, na sua experiência pessoal, você costuma usar ou você acha que não tem necessidade? Me conta um pouquinho, mas é uma curiosidade mesmo. Olha, eu não gosto de nada que sensibiliza muito a pele. Então, assim, Uhum. peeling, tudo que vai trazer essa descamação muito grande. Por exemplo, agora chega inverno, todo mundo quer fazer peeling. Laser, né? Tem alguns bem Quando, fortes, né? quando a gente vai para esse lado natural, a gente entende que preservar a barreira cutânea é o mais importante. Porque senão ela fica suscetível a qualquer coisa. Ó, eu tô com umas acnes aqui. Eu fazendo teste de produto, acordei assim. Porque Uhum. sensibilizou a minha pele. Eu já tenho tendência à acne. Então, se eu sensibilizo essa barreira cutânea, eu fico mais suscetível a esses dermatites, acne, mancha e todas as outras, né, questões de pele. Então, assim, eu não sou contra. Eu amo um antioxidante, por exemplo, mas meu antioxidante favorito é niacinamida. Então, eu não tenho problema em usar essas fórmulas, esses ativos, né, que vão contribuir de alguma maneira. Só que eu acho que, assim, tudo tem que ser com muito cuidado. Não é para todo mundo. É igual essa ideia de todo mundo usa tretinoína agora, né, Qual que porque é o que é esse? Esse eu não rejuvenesce. conheço, gente. Como chama? Tretinoína Esse é eu não um me lembro. retinol, Tá, só que na versão medicamento. E ele, de fato, afina a pele, suaviza rugas e tal. Só que você está deixando uma pele sensível. mais suscetível. Se você não tiver uma rotina muito bem fechadinha, você pode trazer um problema maior. Pode aumentar melasma, pode trazer outras questões de pele. Então, assim, não é para todo mundo, sabe? Então, Uhum. assim, eu gosto da ideia do natural ou dessa onda clean beauty, por conta que tem muito menos químicos nocivos, porque aí vai também para uma questão assim, tem muita coisa que é disruptor endócrino, então para a saúde da mulher não é legal, né? Bagunça tudo os hormônios e tal. Uhum. Mas eu não sou radical, do tipo, não uso jamais. Tanto é que eu tenho aula lá que eu falo sobre todos os ativos da moda, retinol, ácido glicólico salicílico, todas Uhum. essas, né, coisas que a mulherada ama, para que ela entenda e saiba ser bem criteriosa nas escolhas, sabe? Uhum. E para, assim, eu sei que você tem, eu não sei se a linha é sua. Você tem alguma É, linha? Não tem? Conta um pouquinho dela pra gente. eu É a tenho Flow, não é um, isso? Flow. Eu tenho um combo porque surgiu com essa ideia de todo mundo ficava, mas qual óleo compro para massagem e tal. E aí elas ficavam fazendo muito teste, né? Compravam um óleo, aí não dava certo e tal. Então aí a gente fez uma versão de pele oleosa, uma versão de pele seca. E aí a gente tem o sérum em duas versões, porque a gente precisa, para vocês entenderem como que cuida da pele, a gente precisa trazer água para a pele, que é onde a gente hidrata ela. Uhum. E a gente precisa trazer o óleo, que é onde a gente nutre e preserva essa hidratação. Por isso que o óleo, ele é É tipo uma maravilhoso. barreira, ele forma como se fosse a barreira depois, é isso? Exatamente. Ele segura a água na pele. Então, além dele estar nutrindo, porque ele tem várias propriedades, ele vai preservar a hidratação mais tempo. Uhum. Por isso que você pode passar e dormir com ele. Tem gente que faz a massagem. Eu vou ter que lavar. Eu falo, não, deixa Deixa ele aí. aí. É agora que ele vai fazer o papel dele, entendeu? Aham. Então aí a gente fez a outra linha também, que é o sérum aquoso. Então, ele, né, que tem a versão de pele oleosa, tem niacinamida, que ele é ótimo para controlar a oleosidade. A versão de pele mais seca tem o resveratrol, que já é mais hidratante, antioxidante.
E aí a gente tem o combinho. Então, a gente tem o sérum de água, que você passa ali na rotina de skincare normal. E a Uhum, gente tem o sérum que é oleoso, que daí é um blend de óleos. Porque eu posso usar um único óleo, que nem você falou, eu uso rosa mosqueta. Ou eu uhum. posso fazer um blend de óleos, misturando óleos vegetais com óleos essenciais e trazer muito mais propriedade para aquilo, Nossa, entendeu? que interessante isso, Ana. Que É. interessante. Então, Você lembra de cabeça uma misturinha que você tem, né, nesse blending? Ou é a cada caso? Você manipula ou já não. existe a forma? Esse é pronto, Tá, é. Tem a versão pele oleosa e pele seca, que ele já tá. tem ali, é. E lá no curso eu também ensino algumas misturas que elas podem fazer. Então, assim, Uhum, eu não vou comprar agora. Ou tem gente que já tem óleo em casa porque gosta de mexer. uhum. Então, aí ela aprende os óleos essenciais que tem essa ação mais rejuvenescedora. E é muito legal o óleo essencial, porque o óleo essencial, diferente do vegetal, ele tem esse poder de atuar no sistema límbico e trazer relaxamento, trazer questões, ajudar com as questões emocionais. Então eu falo que quando você usa um sérum oleoso que tem esses óleos essenciais na composição, você tem um produto terapêutico também, porque ajuda a melhorar o sono, ele relaxa, porque quando você inala ele, ele já traz essas propriedades, sabe? Não, eu tenho um que eu adoro, por exemplo, de lavanda, que eu gosto de passar no quarto para dormir, enfim. Então, assim, você já consegue conjugar isso também no próprio produto. Que Exatamente. legal, que É muito bacana. legal, eu sou suspeita, mas é muito legal. E tem tudo lá na sua bio. Tem lá na minha bio. A Eu marca chama Ana mesmo, né? Porque é Ana porque é autocuidado natural. Então ficou Ana. adorei. É. Adorei. Daí a gente tem esses dois sérums lá, tanto a versão pele oleosa quanto pele seca. Olha, vocês já vão lá seguir a Ana, por favor, porque o que tem de informação é tão interessante, assim, mesmo a pessoa que não que nesse momento, eventualmente, não possa fazer parte do teu projeto e tudo mais, mas tem tanta informação interessante, aliás, parabéns, viu? Porque Ah, assim, obrigada. é muito, não. E uma coisa que eu vi que você está fazendo agora tem um combo, não tem? Com uma maquiadora? Sim, maravilhoso, é. Que é A muito gente se, bacana a associar, gente se né? conversava muito e ela falava, amiga, a gente tem muito o mesmo público, porque é a mesma dor das mulheres. Ai, tem um monte de linha, eu vou fazer maquiagem, aí fraquela, aí marca tudo, fica horroroso. E aí agora a gente tá fazendo pro dia 9 de junho, que vai ser o lançamento. A gente vai fazer esse combo, então vai levar os dois pelo Brasil de Ah, um. Vai vai fazer a lançar massagem. ainda? Dia 9 agora a gente Que lança. legal, que maravilha, que Porque maravilha. as pessoas não sabem, mas preparar a pele vai melhorar o resultado da massagem. Total. E, e os olhos, inclusive tem um monte de maquiador agora que substitui o primer pelo óleo. Passa ele antes. E aí, essa coisa de você ativar toda a circulação antes, eu até fiz um post recente, é o ritual da Shakira. Antes de fazer, ela mesma faz a maquiagem, ela vai lá e massageia tudo. Ela faz o chá, ela massageia, porque você mexe todos os líquidos, dá aquela delineada, e aí você vem com a pele muito mais bonita, com glow, com viço e faz a maquiagem. Por isso que tem tudo a ver os dois produtos Não, aí. perfeito. E você falou do óleo agora, é bem isso, né? A gente passa aqui assim, tipo, pra não craquelar, né? Sempre, antes da maquiagem, tô dizendo nesse caso, sempre ajuda. É Sim. maravilhoso. Ó, Ana Maria aqui, ó, muito bom o conteúdo dessa live. Parabéns, Anas, com mais uma Ana Mais uma, aqui. obrigada. Mais uma Ana aqui. Querida, eu quero agradecer demais. E eu queria aqui deixar um espaço para suas considerações finais relacionadas a todo esse tema de cuidado, cuidado natural. Enfim, o tempo é teu. Olha, como eu falei, é um momento terapêutico. Então, assim, seja você adepta a qualquer metodologia de rejuvenescimento, se você agregar as massagens, você vai ver como isso muda a relação com você mesma. Então, além disso, se você quer escolher fazer procedimentos, você aumenta a durabilidade, você melhora a qualidade da pele, porque tem muito procedimento, que nem o Botox, ele é específico para ruga, ele não melhora a qualidade da pele, ele não é um tratamento para pele. Por isso que a gente não precisa ser inimigo, a gente pode, né? Todo mundo, como diz, estar junto. Eu falo que a massagem ela é extremamente democrática, ela está para todo mundo. E pode fazer quando Uhum. está gestante. Então, assim, você só tem benefícios, só tem a ganhar. Então, se você não tem essa prática ainda,
São 5 minutinhos, gente, mas é 5 minutinhos tão importante que faz uma diferença no seu dia, pode apostar. Porque você vai desenvolver essa relação mais amorosa com você. E a gente ter um tempo só nosso, que nem eu falo, ai, tem marido, tem filho, fala, gente, preciso ir no banheiro, ó, 5 minutinhos, tranca a É. porta, sabe? E fica ali nesse momento seu. É muito bom. Então, é uma prática que eu realmente não é porque eu ensino isso, mas é porque mudou muito. Eu falo que o autocuidado ele foi muito transformador na minha vida e começou pelo skincare. Então, aquilo que para muita gente, ai, é besteira, não tenho tempo para isso, futilidade, não é. Eu tinha uma pele extremamente acneica, uma pele que tinha muita mancha, e hoje eu tenho uma outra pele e eu tenho um outro olhar sobre mim. Então, quando eu Uhum. comecei com o skincare, eu fui agregando outros cuidados na minha vida. Que aí a gente vai para alimentação, a gente vai para atividade física, aí a gente começa a trazer outras coisas. E tudo começou porque eu decidi parar 5 minutos na frente do espelho e fazer isso por mim. Então, esse é o meu Uhum. convite para todo mundo. Assim. Quem não conhece, vamos provar, que vocês vão ver como é mágico, transformador mesmo. Transformador. E eu vou dizer assim, você está falando dessa parte da emocional também, mas é visível na sua pele. Você fez também lá. Vamos lá conferir daqui a pouco no Insta da Ana. Ó, a Ana Maria aqui, ó, com 58 anos. Linda, tá? Que eu conheço. Ainda posso começar? Com certeza, Ana. Eu tenho uma aluna de 72 anos. Dá para fazer em todo mundo. Eu falo que eu sou muito realista com os resultados e eu falo que, claro, quanto mais cedo você começa, mais rápido você tem o retorno, porque a sua pele responde mais rapidamente aos estímulos. Uhum. Nessa faixa da Ana, por exemplo, quando que começa a ver resultado? Entre 2 e 3 meses de prática. Mas todo mundo, absolutamente todo mundo, tem resultado e colhe benefício com a prática de massagem. Tá nova, Ana? Pode Imagina. começar. Daí, você precisa ver a pele da garota. E Ana, uma outra coisa, no seu método, você tem em vídeo para a pessoa acompanhar? Não é só vídeo, ele é perfeito. É meu método, é meu filho, mas é perfeito. Por quê? A rotina tá pronta, é um aplicativo, você apertou o play, Ai, que aí ele legal. fica com um reloginho na tela e você só me olha e vai reproduzindo. Entendeu? Você faz junto comigo, você não tem que contar, lembrar, e aí tem as rotinas montadas, já numa Perfeito. sequência lógica. Eu falo que é a prova de desculpa, porque se a pessoa falar que não consegue clicar, parar 5 minutos e fazer, ó, Ou seja, ela escolhe, hoje eu quero fazer, agora eu quero fazer a massagem. Vou lá, clico e faço a massagem junto com isso. você. Exatamente. E ela tem as áreas específicas, porque todo mundo tem assim, ai, o meu maior problema é o bigode. Aí ela tem uma sessão só de bigode chinês. Então ela pode fazer essa rotina completa e aí depois ela vai lá e faz só a sessão do bigode chinês. Ah, Ah, meu marido trouxe pra mostrar. Olha, ele falou, mostra aqui pra elas. deixa eu ver. Esse aqui tá no aplicativo, Tá. ó. Aí, deixa eu achar aqui pra eu clicar. Aí você começa aqui, ó, rotina completa. Quer ver? Uhum. Aí apertou aqui, ó, como ele vai. Go. Maravilha. Aí eu vou narrando, falando, e elas vão só acompanhando. E fazendo, né? Não é para É, assistir, não, né, é. menina? Essa rotina Ai, aqui, que por exemplo, maravilha. ó, só pra você ver como é realmente rápido. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Ó, toda rotina no início ela indica, ó, quanto. Tá vendo? quatro Uhum. minutos, Sim. exercício. É Dia isso. 2 ali para. Então, É, assim, você coloca. Ai, tem um maravilha! Maravilha cronograma esse método. pra ela seguir. Ai, perfeito. Querida, te agradeço muito Ai, eu mais que uma vez. A live vai ficar agradeço. gravada, então, aqui. Depois compartilhem, assistam. Vou deixar aqui para assistirem depois. E muito obrigada Obrigada, pela tua Ana. presença e para a presença de todos. Uma ótima noite. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.